pessoas! Estamos de volta e estamos de volta com uns assuntos assim super da hora, que a gente vai falar sobre modernidade, sobre século XIX, fotografia, cinema, arte industrial. E hoje nós vamos falar sobre essas consequências aí do realismo no Brasil. Lembra que no nosso último encontro a gente conversou sobre o realismo na França. O realismo vai surgir na França como uma reação, inclusive, à estética romântica, aburguesada, que criou uma consciência sentimental nessa burguesia saudosista, egocêntrica, individualista no sentido que a burguesia podia ser, podia sentir, podia se expressar conforme sua vontade. E pela primeira vez na história, ela não estava necessariamente oprimida por uma instituição, fosse a monarquia absolutista, fosse a própria igreja, né, que cerceava seus direitos individuais. Então, o romantismo é a liberação do eu e do indivíduo. Mas logo, nessa liberação do eu e do indivíduo, se a gente for fazer assim um caminho rápido, a Revolução Industrial se estabelece como uma consequência, né, da própria Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela vai provocar uma ruptura sistemática, profunda, aguda, na maneira com que a sociedade, principalmente a sociedade europeia, se organizou ali no final do século XIX. No final do século XIX, temos aí positivismo, né? Essas teorias surgindo, teorias, inclusive, que ambicionam, que pretendem explicar à luz da ciência a própria sociedade ou a própria humanidade. Em virtude dessa revolução industrial, nós vamos ter uma estética que vai se comprometer em representar, e aqui, ó, a gente vai lembrar mais uma vez que representação é quando eu tenho uma imagem que vai estar ali no lugar de uma ideia. Então, eu tenho uma imagem que representa uma ideia que efetivamente não está ali fisicamente, né? Então, na arte, quase sempre nós vamos tratar da representação. É uma operação mental, é uma operação imagética, é uma capacidade da mente e da arte de abstrair para poder representar, no caso da estética realista, uma realidade imediata. Nós vimos na aula de realismo na França as diferenças entre uma visão romântica de mundo e a representação realista. Esse realismo, ele vai chegar aqui no Brasil e nós vamos conversar aí mais um pouquinho sobre características gerais do realismo lá na França, que vai se espalhar para a Inglaterra, que vai se espalhar para a atual Alemanha e que vai chegar aqui em terrinhas brasileiras. Vamos lembrar daquele nosso mapa mental de realismo, das principais características? O realismo como arte, e aí nós vamos falar muito sobre pintura, e mais uma vez, porque o realismo vai estar tão aprisionado na linguagem da pintura? Porque a pintura, ela vai marcar notadamente a observação dos comportamentos dessa burguesia aqui no Brasil em finais do século XIX, quase que iniciozinho já de século XX. Olha, no próximo slide, nós vamos ver esse mapa que concentra aí as principais características do realismo. É característica do realismo a representação de uma técnica realista. Então, a gente vai começar diferenciando. Quando é que eu tenho técnica? Quando é que eu tenho estética? A técnica realista, ela compreende uma série de regras e de normas, né, que são utilizadas para fazer a pintura, o desenho, a gravura, a escultura. Na pintura, especificamente, o realismo é conseguido com o uso da perspectiva, com o uso do claro-escuro, com o estudo da luz, do volume, dos planos, da textura. Então, a técnica realista, ela é de natureza imitativa. Ela vai imitar a realidade da maneira mais verossímil possível. E aí, a gente fala que o realismo tem uma técnica realista para expressar uma estética realista. Tá, essa técnica, então, tem a ver com jeito de fazer, né? Jeito de fazer a imagem, jeito de fazer a escultura, tá certo? No
realismo, a arquitetura das cidades, ela vai surgir com força total. Só que a arquitetura realista é o que a gente chama de arquitetura funcional. Então, os arquitetos influenciados pela estética realista, eles não vão estar preocupados em construir palácios, templos, né? Templos sejam eles, enfim, cristãos ou qualquer tipo de templo, enfim. Toda a construção realista, ela visa um objetivo prático, útil e imediato. E como a gente está falando de revolução industrial, é óbvio que a revolução industrial vai demandar, ela vai exigir, e aqui no Brasil não vai ser diferente, ela vai demandar a fábrica, a construção de galpões, ela vai demandar a construção de estações ferroviárias, ela vai demandar a construção de espaços públicos de utilidade coletiva. Então, a gente não vai ter uma arquitetura significativa nem para templo, nem para palácio, porque isso, tipo, ficou demodé, caiu de moda em relação aí à revolução, tá? O determinismo vai ser muito presente também no Brasil. Obras emblemáticas como A Redenção de Can, que na verdade é de um artista argentino, mas cai via de regra, ela cai nas provas de vestibular, que vai falar sobre racismo, vai falar sobre teoria do branqueamento, né? Então, assim, correntes evolucionistas, deterministas, teoria do branqueamento, toda essa ideologia conflitante aí do final do século XIX, ela chega aqui no Brasil também para nós, tá? A teoria do branqueamento, inclusive, ela vai ser bem representativa do pensamento das elites aí do final do século XIX, e quando a gente estiver falando, inclusive, em arte contemporânea, que eu vou apresentar para vocês uma artista maravilhosa, que é a professora Rosana Paulino, e ela vai fazer, inclusive, uma obra de arte que estuda bem essas teorias do branqueamento e a representação da mulher negra. E aí a gente vai falar muito sobre isso aí nesse momento, tá? O realismo, ele é, então, preocupado com a representação de fatos observáveis e aquilo que a gente chama de melhora da aparência, que é a idealização, não vai mais fazer sentido. O realismo é a arte da objetividade. E como a sua pretensão é assumir-se uma arte social, uma arte que denuncia as enormes diferenças entre burguesia e proletariado, o realismo torna-se plano. Plano? Como assim? Peraí, como que é isso? Os personagens na estética realista, eles são identificados pelo trabalho que eles executam, pelo lugar social que eles ocupam. Eles não têm necessariamente nome, personalidade, eles não têm identidade. Isso é uma característica da arte realista, o anonimato desses personagens. Além disso, a técnica realista, combinada à representação de fatos observáveis, não vai haver melhora ou idealização, a objetividade vai ser o ponto alto dessa estética e essa demanda social, né? No Brasil, tudo é adaptado. A gente está vendo isso desde o Barroco, que é o primeiro estilo artístico, né? Tipicamente brasileiro, certo? Lá no Barroco, a gente viu o Barroco extremamente sincrético, misturado com elementos religiosos e elementos também culturais. Isso vai acontecer na missão artística francesa, que ela tem a função ali de estabelecer aquela relação de registro com a história brasileira. A gente vê também no romantismo no Brasil, e o romantismo brasileiro, ele tem todo uma influência, né, da arte acadêmica, da arte neoclássica, e agora no realismo. O que vai acontecer? Aquela mesma estética tipicamente acadêmica, quando a gente fala de acadêmico, gente, é todo artista, é toda artista que vai seguir regra, que obedece norma. Esses artistas realistas, boa parte deles, continuou na Academia de Belas Artes, inclusive, boa parte deles tornou-se professor da academia. Então, a arte deles
continua sendo muito técnica, cheia de representação em perspectiva, claro e escuro, preocupação em registrar modelos anatômicos. A grande diferença em relação à arte do final do século XIX, a arte romântica, aquela que criou um ideário nacional, é que o realismo é objetivo e ele vai representar personagens mais reais, mais próximos, inclusive, do cotidiano aqui no Brasil, de final do século XIX e início do século XX. Os principais fotos históricos que vão permear o realismo lá na Europa, eles vão acabar tendo reflexo, eles vão ecoar aqui na realidade brasileira também, né? As teorias científicas europeias, elas vão chegar aqui, assim, evolucionismo, determinismo, a relação, por exemplo, com o anarquismo, essas doutrinas sociais que comumente vão aparecer aí nos livros de história, nas narrativas históricas, elas vão, obviamente, influenciar a arte e a produção cultural de uma maneira geral. E aqui no Brasil, a gente ainda vai ter, aí no finalzinho, né, do século XIX, a abolição da escravatura e a proclamação da República, e nós já vimos isso lá em Romantismo. As características da pintura realista, eu já comentei, nós vamos retomar, ó. Oposição à estética romântica. A estética romântica melhora a aparência de todas as coisas. Reprodução de fatos observáveis, principalmente produzidos dentro da esfera social. E aí, se eu denuncio aqui no Brasil o racismo, a fome e a miséria, se eu denuncio condições de violência e abuso contra a mulher, o que eu estou fazendo? Eu estou observando fatos e eu estou criando uma estética em que há o predomínio, né, da realidade, sem nenhum tipo de melhora. Outra coisa que nós não teremos no realismo brasileiro não vai ter representação, por exemplo, de heróis nacionais, sabe? Aquele ideário, por exemplo, da pátria, nacionalismo, isso acabou por aqui. Trabalho braçal, prostituição, naturalização ou representação da violência, da fome. Na arte, nós não temos separação entre a estética realista e naturalista. E na literatura, eu sei que vocês têm essa separação, e no caso da literatura brasileira, ela está bem marcada no Cortiço, né? O Cortiço, inclusive, é um livro em que o Cortiço torna-se o próprio personagem pulsante, determinante daquelas realidades, daqueles seres excluídos ou marginais. E na pintura romântica, nós vamos ter essa mesma abordagem. Os artistas realistas, eles não têm saudade do que já passou. Eles não têm uma esperança cega no futuro, como seria muito pertinente ali na estética romântica. O realismo, ele tem um apego no presente, a representação da realidade direta e imediata. As histórias vividas por gente comum, análise completamente crítica da sociedade e dos personagens, o apego ao sóbrio, ao ambiente mais austero, sem muito luxo ou decorativismo. Ao mesmo tempo que a gente não tem luxo e nem tem decorativismo, as ações empreendidas pelas personagens, seja na literatura, seja na pintura, né, seja na escultura, a escultura realista no Brasil, ela não tem uma projeção muito grande, mas a pintura, sim, ela vai se apegar ao sóbrio, ao menos decorativo possível, tá? E a técnica realista, que a gente já conversou sobre isso, espaço, luz, sombra, cor, perspectiva, eles continuam num rolê, numa pegada bem acadêmica, seguindo normas da academia, né, de Belas Artes. A gente começa a falar de assuntos que eu particularmente gosto bastante, né, dessa normalização, da violência contra a mulher, lembrando, meus amores e amoras, minhas pessoas, que a violência, ela pode ser simbólica, ela pode ser física, né? A violência, ela pode ser uma violência até material. Então, no caso do Belmiro de Almeida, o que ele vai fazer? Ele é o primeiro artista a trabalhar um realismo burguês. Cara, como isso pode ser tão contraditório, né? É um realismo burguês e urbano. Ele não está falando da mulher lavadeira, ele não está falando da costureira, ele não está falando da camponesa, ele está falando de uma mulher burguesa que
talvez esteja passando pelo término de um relacionamento ou tenha passado pela violência simbólica de ser completamente apagada pelo seu parceiro, de ter a sua existência, de ter sua vida negada ali pelo seu parceiro. Belmiro de Almeida é um artista acadêmico, muito amigo de um círculo muito erudito de escritores, jornalistas, então, assim, um homem culto, de boas relações e amizades, né? Representação, assim, de uma burguesia carioca abastada, de uma burguesia carioca tradicional. E aí nós temos a figura do Gonzaga Duque, que era um dos amigos do Belmiro de Almeida, servindo como modelo para este varão, para este personagem masculino que está aí sentado no sofá, que é extremamente austero. Tá vendo quando eu falei do ambiente austero, poucas cores, poucos elementos decorativos? Eu acho curioso que tem muitos críticos, historiadores, que falam um ambiente tipicamente masculino. Eu não sei o porquê, necessariamente, colocam gênero em paredes, né? Como se as paredes tivessem necessariamente uma orientação, o sexual é uma coisa meio absurda, mas assim, é o fortalecimento de um estereótipo, né? Estereótipo esse que está embasado por uma série de teorias, né? Como evolucionismo, enfim, determinismo, né? O positivismo em alguns aspectos para explicar o comportamento das mulheres. Nós temos Freud estudando histeria. Acredito que eu já falei isso para vocês, mas eu vou voltar a dizer, histeria em grego quer dizer útero. Sócrates vai falar sobre histeria lá na Grécia Antiga. Então, esse comportamento afetado, que aqui é traduzido pela obra do Belmiro de Almeida, no título, chamada Rufus. O que é uma Rufus? É um arroubo, é um rompante, é uma ação desmedida, né? É aquilo em que eu coloco, assim, muita emoção, eu não consigo controlar racionalmente o meu impulso. Então, meu marrufo. Ele separa a cena pelo menos em 3 planos. Aqui eu vou colocar em 2 planos mais importantes, para a gente poder analisar. Do lado esquerdo da sua tela, uma mulher vestida rigorosamente como manda o figurino no final do século XIX, só para lembrar, amores e amoras, pessoas do meu coração. Esse figurino, ele era pensado para tirar da mulher a sua autonomia, tá? Para tirar da mulher, inclusive, a possibilidade dela se locomover sozinha. Você imagina que com um vestido apertado desse, com uma anquinha, que é essa armação que ela está usando aí debaixo da saia, né? O sapato de salto, 3 números menor do que o pé. Então, assim, ela tinha uma limitação quanto ao movimento físico, não era só a movimentação intelectual, não era só a movimentação emocional das mulheres que era cerceada, não era a liberdade apenas enquanto uma ideologia, mas era a liberdade física, tirar da mulher a possibilidade dela se locomover. Bom, ela se joga no chão, esconde as lágrimas, como se ela não quisesse revelar de todo o seu sentimento. Ela esconde o rosto, né, entre as palmas das mãos, no tapete, um tapete de cor muito sóbria, austera, né, um ambiente assim, bem parece, ali no final do século XIX, um quarto de fumar, ou uma sala de fumar. Para quem não sabe, até boa parte do início do século XX, uma mulher só poderia entrar, ela só poderia transitar na sua casa, inclusive ir na sala de visita, a convite do marido. Esse ambiente não era permitido para ela. A mulher tinha dentro de sua casa um ambiente íntimo, normalmente o quarto de costura, a cozinha, o quarto de vestir, né? Mas a sala de fumar era um ambiente tipicamente masculino, que expressava, assim, que representava, na verdade, algum tipo de liberdade, principalmente do universo masculino. Ele fuma passivamente, com uma cara de quem não se importa, parece, inclusive, que ele assopra o charuto para poder reacender o fogo. Uma das luvas já está calçada em uma das mãos, o que indica que ele está pronto para sair, que todo o sofrimento dessa mulher que se joga aos pés aí do homem amado, ou talvez da situação que ela aprendeu a amar, é muito mais isso do que até uma inspiração romântica, ele simplesmente ignora, ele simplesmente não vê
todo o sofrimento, até porque quando Belmiro de Almeida coloca esse título a Rufus, e acredite, eu li muito sobre o que saiu no jornal da época sobre essa obra, era como se isso, dentro de uma perspectiva determinista, se isso fosse necessariamente o comportamento de uma mulher. As mulheres são histéricas, afinal nós temos útero, as mulheres se jogam aos pés dos relacionamentos, elas invocam, elas pedem, inclusive, quase que clemência para que esse homem não a abandone, né? Se isso for um término de relacionamento, ela vai ficar completamente devastada, enquanto para ele é muito um tanto faz. Ele clareia a cena com o vestido amarelo da mulher, colocando, inclusive, uma rosa despedaçada ali no tapete. Bom, a rosa despedaçada e a rosa rosa é um símbolo da deusa Afrodite. Quando a Afrodite nasce, que ela pisa em Quitera ou Cítera, a Ilha dos Prazeres, brota lá uma florzinha rosa. Por essa razão, a feminilidade ganhou essa cor, esse contorno. Mas ali a rosa despedaçada é também um sinal de violência. Tem uma musiquinha que passa aí pelo folclore e passa pela infância. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, e eu não compartilho e não deixo a minha filha ouvir esse tipo de música, que a rosa seria uma representação da violência contra a mulher, ou dessa relação extremamente abusiva, que aí ela foi romantizada. Eu sei que a gente está falando de realismo, né? Mas há uma romantização desse abuso emocional aí em relação, inclusive, à mulher que é colocada como secundária nessa história. Imagino que vocês já ouviram a célebre canção O Cravo Brigou com a Rosa. O cravo brigou com a rosa e a rosa, coitada, ficou toda despedaçada. Então, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada, acho que é isso, né? O cravo possivelmente saiu ferido porque entrou em contato com a rosa. E ali, não que exista uma metáfora no realismo brasileiro, mas eu quero dizer uma coisa, e tenho medo demais de ser mal interpretada. As estéticas no Brasil, elas não são colocadas de uma maneira puramente estética, porque aqui elas serão ressignificadas, elas serão reinterpretadas. Se eu pego o cubismo, que surge com Picasso na França, e trago aqui para o Brasil, aqui ele será reinterpretado, aqui terá plasmado nessa estética um pouco da nossa identidade, representação do nosso povo, tema desses, como temática teremos tipos ideais brasileiros no modernismo. Então, aqui no realismo, a gente já tem um prenúncio disso, uma representação de uma burguesia que romantiza relações abusivas contra as mulheres, porque são tratadas pela sociedade como secundárias. Você percebeu, inclusive, que o cenário aonde ela se debruça está todo desordenado. É como se a cortina tivesse sido arrancada, o tapete debruçado, enquanto aonde está o homem, existe a sensação de repouso, respeito, comedimento, austeridade, contrapondo, inclusive, a figura do masculino e do feminino, representando aí a violência de gênero. A violência contra a mulher, que de romântica, ela não tem absolutamente nada. Não se deixe enganar por vestidos bonitos, acetinados e acinturados, e ambientes muito bem decorados, né? Ambientes extremamente austeros. A violência contra a mulher, ela tem, tristemente, cada vez mais potencializado. Ela tem, cada vez mais ela está mais potente, e é fundamental que a gente conheça a história, principalmente para desconstruir o que já foi feito e reconstruir um mundo mais carregado de novos significados, né? De muito mais igualdade, já que essa obra ela representa um aspecto significativo da desigualdade de gênero aí entre homens e mulheres. A Redenção de Cã é uma obra muito cobrada nas provas, apesar do artista não ser brasileiro, mas essa obra parece que ela foi impregnada na nossa realidade justamente pela teoria do branqueamento, né, do final do século XIX, pelo conceito de racismo cordial, que é trabalhado pelo Sérgio Buarque de Holanda, e ele vai falar desse mito, né, de que o brasileiro é essencialmente cordial. A gente sabe que não é. Nós sabemos também, de uma maneira muito genérica, que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Existe toda uma discussão em torno do racismo, e tem gente que quer transformar essa luta em mimimi. É uma coisa muito triste, porque é um processo de
centenas de anos, né, que escravizou, mutilou, estuprou, que desumanizou, né, os povos africanos que não foram trazidos para cá. Eu acho curioso quando eu leio em livros de história, que eu leio em todas as partes, assim, os escravos africanos foram trazidos para o Brasil. Eles não foram trazidos. Eles não vieram para cá passar férias, né? Eles foram escravizados, eles foram violentados, eles foram desumanizados. E a redenção de Cã, ela mistura a teoria do branqueamento com a própria ideologia cristã mal interpretada. Eu já ouvi tristemente, imagino que vocês conheçam pessoas que legitimem o racismo porque assim queria Deus. Tem uma expressão terrivelmente racista, que é da cor do pecado, né, que faz ainda referência à escravidão africana, no Brasil colonial, enfim. E é uma expressão que, além de racista, é uma expressão que liga, inclusive, o negro africano, a mulher negra africana, ao pecado, porque, além de pagão, né, existe uma institucionalização, assim, da hipersexualidade, desses corpos serem receptáculos, enfim, das coisas mais abjetas, né? Principalmente quando se trata da mulher africana ou da mulher escrava. A redenção de Cã, Cã é um personagem bíblico, então faz referência a um filho que foi amaldiçoado pelo pai porque contemplou sua nudez. E ele contempla a nudez do pai justamente porque o pai está bêbado. E ele é amaldiçoado com a cor de sua pele. E aí começa toda essa história de que essa seria a cor maldita, a cor do pecado, né? A cor que não tinha alma, o ser que não era gente, da onde vinha o mulato. Então, assim, o mouro moureno que era o inimigo. Há, inclusive, essa coisa tristíssima, né, de que o branqueamento seria uma forma possível de redimir, e eu vou usar aí a palavra, o título da obra, de redimir o negro da sua condição de ser negro. A partir do momento em que seu cabelo alisasse, seu nariz afinasse, sua pele clareasse, que ele fosse se branqueando e se civilizando, né? Que assim a sua raça, que o pecado de sua cor seria aniquilado. Essa obra é uma obra muito forte. É uma obra muito forte. Se a gente for fazer uma análise primeiro formal, é uma obra que tem a técnica do Modésto Bruckos, é muito boa. Ele faz uma casa simples, de pau a pique. O racismo aqui não está vindo, por exemplo, de cima para baixo. Ele está vindo dos pares, dos iguais. Vale lembrar ali da figura do capitão do mato, a figura do feitor, né, no Brasil, na escravidão brasileira, ali na missão artística francesa, na representação do Debré. E aqui nós temos 3 gerações aparecendo na cena. A avó, e é curioso, é muito curioso, o fato de Cã ser redimido da sua condição de ser negro, pela presença do pai, que é branco, mas utilizando a mulher, que era o veículo, né? É uma avó, é uma família matriarcal, repara. A avó negra, então, assim, além dela ser negra, ela é pobre. E além dela ser pobre, ela é mulher. Então, você vê que são muitos predicados que são colocados ali no final do século XIX como pecaminosos, né? Tem tanta expressão que é racista e as pessoas insistem em falar, e o pior, elas insistem em falar e acreditar nelas, né? Assim, eu me lembro que quando criança eu ouvia coisa assim de negro com alma branca, não sei se vocês já ouviram isso tristemente, negro com alma branca, eu sou pobre, mas eu sou limpinho, esse aí, ele é preto, mas tem o nariz fino, é a exclusão da exclusão, é a representação, assim, da possibilidade de eu sair da minha condição inferior, né? O próprio Debré falava isso do mulato, ele falava assim que o mulato ele era odiado pelo negro, porque ele assumia, por causa da mistura da raça, um pouco da condição superior do branco. São frases tão preconceituosas que eu fico até desconfortável de falar, né?
A avó negra agradece a Deus, um Deus, inclusive, que ela foi ensinada a acreditar, já que esses africanos não chegaram aqui convertidos ao cristianismo, houve um processo de aculturação completamente violento, né? Eles trocaram a língua matriz desse povo, eles trocaram a religião matriz desse povo, eles arrancaram ele de suas terras, da família, e trouxeram para cá, e convenceram por mais de 300 anos que ser negro é errado, que ser negro é uma condição, é aceitar o sofrimento, é aceitar a miséria, porque essa é a vontade de Deus. E achando pouco tudo isso, ainda colocaram na cabeça desses povos escravizados que a sua aparência está errada, que seu cabelo está errado, que a cor de sua pele está errada, e cria essa condição de uma gente desumanizada e sofrida que não se reconhece na própria pele. Eu não consigo imaginar que tristeza deve ser isso. Mas, enfim. A avó levanta o olhar e as mãos para o céu, um gesto claro de agradecimento, porque o neto não é tão preto quanto ela. Ah, como isso é absurdo. No centro tem uma mulher de pele morena, né? O moreno vem de mouro, ou inimigo. É uma outra palavra extremamente racista aí dentro desse contexto. Ela é mais jovem, ela segura o neném, a criança, que põe uma fruta numa mão, fazendo uma referência ao pecado do conhecimento, e ele abençoa a avó, como se ele fosse um ícone bizantino, um santo. Eu perdoo você, minha avó, por ser quem você é, por ser preta, né? O pai tem uma cara, assim, de superioridade, como se ele controlasse toda a cena pelo simples fato dele ser homem, ser branco. Então, os predicados aí desse personagem, ele tá dentro da casa, ele senta à soleira da porta, ele tem as pernas cruzadas, a avó tá do lado de fora, tem um senso de estranhamento no cenário, a mãe funciona como um elo, né, entre os dois personagens ali, o marido, o pai, né, e a mãe, a avó negra. O cenário é da pobreza, é da exclusão, possivelmente são trabalhadores do campo, tem poucas propriedades, também não tem muita informação sobre sua condição. Então, é uma série de fatores que levou, inclusive, vários estudiosos e até médicos, no final do século XIX, em utilizar a redenção de Cândido, Modesto e Brocos para legitimar o racismo, para falar que isso é aceitável, que é esperado e que é assim mesmo, né? Eu volto a dizer, quando eu era criança, tinha umas coisas curiosas, no mínimo, tinha as gradações dos morenos, né? Tipo assim, moreno claro, moreno escuro, moreno de jambo, moreno, enfim. Tem uma artista, que a gente vai analisar uma obra dela, uma artista contemporânea brasileira, chamada Adriana Varejão. A Adriana Varejão, ela fez um estudo de mais de 10 anos, e esse estudo acabou virando a voz do povo. A voz do povo, inclusive, porque o povo solta tinta quando é ameaçado, né? E ela faz um estudo sobre o brasileiro se declarando, o IBGE abriu, quando a gente tinha censo ainda nesse país, o IBGE abriu uma pergunta no censo, se eu não me engano, em 73, para que os brasileiros e as brasileiras se declarassem quanto à etnia, quanto à raça. A Adriana Varejão conseguiu mais de 86 cores, mais de 86 gradações de cores entre o negro e o branco, para falar sobre o que é o racismo no Brasil e como o próprio negro se enxerga. Moreno claro, cor de burro fugido, cor de fogoió, tem as coisas ali mais absurdas, né? Negando, inclusive, a própria identidade. Bom, aqui há o perdão, né, da condição da mulher negra, o neto a perdoa de sua própria raça, então ele seria o redentor aí, porque ele nasceu branco e não vai sofrer as mesmas coisas que a avó sofreu, que a mãe sofreu. E ele é redimido, inclusive, porque a figura do homem, né, do patriarcado, é branca.
É um tema indigesto, bem comum ao realismo. Caipira picando fumo, eu moro em Goiás, e Goiás é uma região caipira, né? Aqui a gente tem muito essa tradição. E aqui, na verdade, eu acho esse quadro tão poético, acho que a gente que trabalha muito, vocês que estão aí, candidatos e candidatas aos vestibulares, estudando, no final do dia a gente quer dar aquele descansinho, fazer aquela pausa, pensar um pouco. O ócio, principalmente para o trabalhador mais pobre no Brasil, ele é um vislumbre, né? Ali no finalzinho do dia, ele pica um fumo, quer dizer, eu vou sentir esse descanso, a sensação de descanso e do próprio ócio, né? Me relacionando, inclusive, com um vício, né? Por isso, picar o fumo. E ele cumpriu aí a sua dura tarefa de lidar com a terra o tempo todo, e ele está ali. No final do dia, a gente percebe que a luz que foi utilizada pelo Almeida Júnior, um pintor excepcional, quanto à técnica, a luz mostra para a gente que é o fim do dia. Como que isso pode cair lá na minha prova? Representação dos tipos ideais brasileiros, já para entrar no modernismo, tá? Então, como a gente vai ter uma aula das fases do modernismo no Brasil, a gente faz aí um gancho com o caipira picando fumo, representando um tipo ideal brasileiro, como que é o brasileiro do interior. Só a título de curiosidade, o Almeida Júnior é de Itu, interior de São Paulo. Então, quem vai ser o modelo para ele é um realismo, mas é um realismo mais interiorano nessa época, né? Ele vai dar essa voz e essa representatividade para os personagens mais voltados para o campo e não necessariamente para a cidade, como fez o Belmiro de Almeida lá com a Rufus. Já temos um exercício de vestibular. No primeiro Congresso Mundial das Raças, ocorrido em Londres em 1911, o médico João Batista de Lacerda ilustrou suas reflexões sobre a sociedade brasileira analisando a tela A Redenção de Cã, que retrata 3 gerações de uma família. Essa pintura foi utilizada na época para indicar a seguinte tendência demográfica no Brasil. Olha como ficou fácil: branqueamento da população. Eu vou só citar rapidamente um fato recente na nossa história. Eu não sei se vocês se lembram do general Hamilton Mourão, quando perguntado numa entrevista sobre seus netos. Aí ele deu a resposta, você pode dar um Google assim que você quiser. Ele deu a resposta: não, vai ser bem diferente para eles, porque meus netos foram branqueando a raça, né? Ele respondeu isso. E é o mesmo Hamilton Mourão que falou que não existe racismo no Brasil, que essa é uma ideia que nós estamos tentando importar. E eu vou falar para vocês que eu gostaria muito que ele tivesse certo, que não existisse de fato racismo no Brasil, porque isso é um câncer. Isso é uma doença que corrói a sociedade, que violenta corpos e consciências todos os dias, e é uma realidade muito, muito triste. Muito triste. Uma questão, inclusive, sobre a representação dos tipos ideais, técnica realista, personagem anônimo, ele não dá nome, ele podia chamar João, né? Ele podia chamar seu Pedro, mas não, o realismo ele trabalha com o anonimato desses personagens, até porque eles podem ser trocados, né? A pintura Caipira Picando Fumo, obra do paulista Almeida Júnior, realizada 3 anos após a proclamação da República, apresenta um sertanejo sentado debaixo de um forte sol, vestido com roupas simples, indica a ligação do homem com a terra, seria o verdadeiro sertanejo. Imagino que vocês conheçam o sertanejo universitário, que é feito aqui em Goiás, que virou um novo produto queridinho aí da cultura de massa. E o sertanejo universitário, ele se desvencilha dessa visão do caipira, porque é uma visão que tem uma ligação muito próxima, muito direta, muito visceral com a terra e não com o sexo, como é na questão do sertanejo universitário. Acredite, isso cai nas provas.
tá? Cai nas provas essa diferença, inclusive, entre culturas e subculturas, né? Gêneros musicais, isso é um assunto bem recorrente nas provas. Um homem de caráter fraco, que representa a população rural brasileira, que dedicava pouco esforço ao trabalho e mais tempo aos vícios. Olha, ele está dedicando um tempinho mesmo aí ao vício no final do dia, mas a gente percebe, inclusive, que isso acontece no final do dia, da sombra, o descanso, ele chega na porta da casa, né, vai ali fumar seu cigarrinho em paz, tá? Uma obra de arte que valoriza a cultura acadêmica e o refinamento social como símbolos nacionais. É uma obra que valoriza a cultura acadêmica, sim, enquanto técnica, mas o refinamento social não é o tema aqui. Não há aqui no Caipira todo um vestir aristocrático, uma representação deste corpo como um corpo aristocrático refinado, né? De modos ilustrados, não é o caso. Aqui o pé está em contato com a terra, a calça muito surrada, dobrada, o sol parece cortar a pele dele, né? Então, assim, não é essa coisa aristocrática, não. Uma cópia dos temas históricos do padrão artístico europeu, não afirmando uma cultura própria para o Brasil. A cultura do sertanejo, para o Brasil, do caipira para o Brasil, é a representação desses tipos ideais. Então, aqui a questão seria apenas descritiva, né? Um sertanejo sentado debaixo de um forte sol, vestido com roupa simples, indica a ligação do homem com a terra. É isso, né? Aqui a ligação do homem com a terra, que é diferente, por exemplo, do agronegócio. As representações são bem diferentes. Observe a pintura Arrufos, de Belmiro de Almeida, e depois leia o excerto do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, um dos melhores livros da vida, né? Confiei a Deus todas as minhas amarguras, disse-me Capitu ao voltar da igreja. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. Os olhos com que me disse isto eram embuçados, como espreitando um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade ou com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro, mas falhou tudo. Acaso haveria em mim um homem novo em que aparecia agora, desde que impressões novas e fortes o descobriam? Nesse caso, era um homem apenas encoberto. Respondi-lhe que ia pensar e faríamos o que eu pensasse. Em verdade vos digo que tudo estava pensado e feito. Então, ela é como se ela pedisse perdão por aquilo que não fez e confiasse no juízo de valor do Bentinho, né? Após comparar a pintura de Belmiro de Almeida e a passagem do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, é correto afirmar, exceto: a imagem de submissão feminina retratada na pintura Rufus representa fielmente a postura resignada da personagem Capitu ao longo de todo o romance machadiano. Não, não, não e não. Então, de cara, já é esse o exceto, né? A Capitu, ela é uma personagem multifacetada e que não vai ter esse gesto de submissão em todo o romance. Se você já leu Dom Casmurro, sabe que a gente tem cenas ali de mais profunda dissimulação, né? O trecho destacado da obra de Machado de Assis narra um momento em que Capitu, vencida pelos ciúmes do seu marido, resolve romper o relacionamento. Também não há todo esse empoderamento, vamos dizer assim. Na pintura em questão, pode-se inferir que, enquanto a mulher representa um sofrimento submisso, a postura masculina retrata o homem num posicionamento de superioridade, bem característico da sociedade patriarcal do período. Como aqui está trabalhando com exceto, como lá na UFPR, então já é aqui né? A imagem de submissão feminina, retratada na pintura Arrufos, representa fielmente a postura resignada da personagem Capitu. A personagem Capitu não é uma personagem resignada em sua essência e em todo o romance. Daí a natureza da exceção dessa assertiva. Temos a arte para não morrer da verdade. A arte existe porque a vida não basta. Até a próxima, um grande beijo.